O segredo das fazendas antigas. A cidade de Santa Rita era pequena, daquelas que todo mundo se conhece. As casas eram simples, o ar cheirava a terra molhada depois da chuva, e as crianças brincavam na rua até o sol se pôr. Mas o que ninguém sabia era que, bem no meio daquelas colinas verdes, havia um mistério guardado por décadas. João, um garoto de 12 anos, morava com a avó Dona Maria na beira da estrada. Ele adorava explorar os arredores, principalmente as fazendas abandonadas que ficavam depois do rio. Aquelas terras têm história, meu neto, dizia a avó, enquanto mexia uma panela de feijão. Mas não é coisa para menino curioso. Por que não, vó? João perguntou, enfiando uma colherada de arroz na boca. Porque algumas coisas é melhor deixar quietas, ela respondeu, sem tirar os olhos do fogão. Mas João não era de desistir fácil. No dia seguinte, depois da escola, ele pegou sua bicicleta velha e pedalou até a fazenda dos Martins, a mais antiga da região. A porteira estava enferrujada, e o mato alto quase cobria o caminho. Ele desceu da bike e empurrou a madeira rangente. Uau! Murmurou, olhando ao redor. A casa grande estava quase caindo, com as paredes descascadas e o telhado cheio de buracos. Mas o que chamou sua atenção foi um velho celeiro de madeira, com uma fechadura quebrada. Ele empurrou a porta, que gemeu como se estivesse com dor. Dentro, o ar era úmido e cheirava a mofo. No chão, havia ferramentas enferrujadas, sacos de sementes rasgados e um baú de ferro. João se aproximou, o coração batendo forte. O baú estava trancado com um cadeado, mas a chave estava caída ao lado, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Isso é fácil, ele sussurrou, pegando a chave. Com um clique, o cadeado abriu. João levantou a tampa devagar. Dentro, havia um caderno de capa preta, amarelado pelo tempo, e um saquinho de pano com moedas antigas. Ele pegou o caderno e começou a ler. 12 de outubro de 1943. Hoje o patrão me chamou no escritório. Disse que ia me dar um pedaço de terra se eu guardasse um segredo. Não sei o que ele escondeu, mas prometi não contar. Assinado, Antônio, capataz. João franziu a testa. Um segredo? Que segredo? Ele virou a página. 15 de novembro de 1943. Encontrei o esconderijo. É embaixo do celeiro, perto do pé de jabuticaba. O patrão enterrou algo lá. Não sei o que é, mas é pesado. Vou marcar o lugar com uma pedra branca. João arregalou os olhos. Ele olhou ao redor. Perto do celeiro, havia um pé de jabuticaba velho, quase seco. E, ao lado, uma pedra branca, meio enterrada. É aqui! Ele gritou, empolgado. Com as mãos, começou a cavar. A terra estava dura, mas depois de alguns minutos, sua pá de brinquedo, que ele tinha trazido por precaução, bateu em algo duro. Ele cavou mais rápido, até ver uma caixa de metal enferrujada. Meu Deus, ele murmurou. A caixa estava trancada, mas a chave do baú serviu. Dentro, havia documentos, fotos antigas e um mapa. Um mapa desenhado à mão, mostrando a fazenda e um X bem no meio do pasto. Isso é um tesouro! João quase pulou de alegria. Mas antes que pudesse comemorar, ouviu um barulho atrás de si. Alguém estava ali. Quem é você? Uma voz rouca perguntou. João se virou, assustado. Um homem velho, de chapéu de palha e roupas surradas, estava parado na porta do celeiro. Eu sou o João, ele gaguejou. Moro ali na estrada. O homem franziu os olhos. João, o neto da Dona Maria? Sim, senhor. O velho suspirou e entrou no celeiro, mancando um pouco. Eu sou o seu Zé. Trabalhei aqui quando era moço. Ele olhou para a caixa nas mãos de João. Você achou o esconderijo, né? João assentiu, sem saber o que dizer. O patrão antigo enterrou um cofre aqui. Diziam que era dinheiro de contrabando, mas nunca ninguém achou. Seu Zé coçou a barba. Sua avó sabe que você veio para cá? Não, João baixou a cabeça.
pois é melhor contar para ela. Esse segredo já fez muita gente se meter em confusão. João guardou tudo de volta na caixa e a fechou. O senhor vai contar para alguém? Seu Zé balançou a cabeça. Não. Mas você promete que não volta aqui sozinho? Prometo. Os dois saíram do celeiro, e João trancou a porta com o cadeado quebrado. Seu Zé o acompanhou até a porteira. Toma cuidado, menino. Nem tudo que brilha é ouro. João pedalou de volta para casa, o coração ainda acelerado. Quando chegou, a avó estava na varanda, descascando batatas. E aí, encontrou o que procurava? Ela perguntou, sem olhar para ele. João parou, surpreso. Como a senhora sabe? Porque eu também fui curiosa quando era nova. Ela suspirou. Mas algumas coisas é melhor não mexer, João. Às vezes, o segredo é segredo por um motivo. João sentou no degrau da varanda e abriu a caixa. Mostrou o mapa e o caderno para a avó. A senhora já ouviu falar disso? Dona Maria pegou o caderno e folheou as páginas. Ouvi sim. Meu pai trabalhava aqui. Ele dizia que o patrão enterrou algo valioso, mas que não era pra gente querer saber o que era. Ela fechou o caderno e o devolveu. Guarda isso, João. E não volta mais lá. João guardou a caixa debaixo da cama. Naquela noite, enquanto deitava, pensou no mapa e no X no pasto. Mas então lembrou das palavras da avó e de seu Zé. Talvez algumas coisas realmente fossem melhor deixadas quietas. No dia seguinte, ele voltou à fazenda, mas não sozinho. Levou seu Zé e a avó. Juntos, cavaram no lugar marcado pelo X. E o que encontraram não foi ouro, nem dinheiro. Era um baú cheio de cartas. Cartas de amor, de despedida, de pessoas que viveram ali e nunca mais voltaram. Cartas que contavam histórias de famílias inteiras, de amores proibidos, de sonhos que não deram certo. Isso é mais valioso que qualquer tesouro, Dona Maria disse, segurando uma carta contra o peito. João sorriu. Ele entendeu que o verdadeiro segredo das fazendas antigas não era ouro, nem dinheiro. Era a vida das pessoas que passaram por ali. E isso, sim, valia a pena guardar. E assim, o mistério da fazenda dos Martins foi resolvido. Não com um tesouro brilhante, mas com histórias que mereciam ser lembradas. E João aprendeu que, às vezes, o maior segredo é aquele que nos faz entender o passado. João pegou uma carta ao acaso. O papel estava amarelado, mas as palavras ainda eram claras. Querida Clara, se um dia lerem isto, saibam que parti com o coração pesado. A seca levou tudo, até a esperança. Mas deixo para vocês este pedaço de terra, que já foi feliz. Dona Maria suspirou. Essa deve ser da família do velho Antônio. Ele sumiu depois da grande seca de 1942. Ninguém nunca soube o que aconteceu. João franziu a testa. E por que esconderam as cartas aqui? Medo, talvez, ela respondeu. Medo de que as lembranças machucassem. Ou vergonha de não terem conseguido proteger quem amavam. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. O vento mexia nas folhas secas ao redor. E agora? João perguntou. Dona Maria fechou o baú com cuidado. Agora a gente guarda. Não no chão, mas na memória. Essas histórias merecem ser contadas. João olhou para a fazenda velha. As paredes rachadas, o telhado torto. Parecia triste, mas não estava vazia. Acho que a gente devia ler todas. Uma por uma. Dona Maria sorriu. Boa ideia. Mas não hoje. Hoje a gente só sente. E assim fizeram. Sentaram-se na varanda, com o baú entre eles, e ficaram ali, ouvindo o silêncio contar o que as cartas não diziam em voz alta. Os dois ficaram ali até o sol começar a sumir atrás das árvores. O céu ficou laranja, depois rosa, depois um roxo suave. Dona Maria suspirou. Tá com fome? João riu. Muita. Mas não quero sair daqui. Ela levantou devagar, apoiando as mãos nos joelhos.
Então a gente come aqui mesmo. Tem o pão e queijo na cozinha. João ajudou a carregar o baú de volta para dentro. A casa estava fria, mas não tanto quanto antes. As paredes pareciam menos tristes, como se soubessem que alguém finalmente estava prestando atenção nelas. Na cozinha, Dona Maria acendeu o fogão a lenha. O cheiro de madeira queimando encheu o ar. João cortou o pão enquanto ela esquentava o café. Sabe, ela disse, mexendo a panela, minha avó dizia que as casas guardam segredos, mas também guardam carinho. Que cada parede, cada tábua do chão, lembra das pessoas que passaram por ali. João olhou ao redor. A mesa de madeira riscada, o armário com portas tortas. E o que essa casa lembra? Dona Maria sorriu, mas seus olhos ficaram úmidos. Lembra de risos. De crianças correndo, de festas, de gente que se amava. Lembra de mim, pequena, sentada ali, apontou para um canto, ouvindo histórias do meu avô. João mordeu o pão, pensativo. E por que você nunca contou essas coisas antes? Ela deu de ombros. Medo, talvez. De não ser ouvida. Ou de que as lembranças doessem demais. João assentiu. Entendi aquilo. Mas agora tá contando. Agora tá contando, ela repetiu, sorrindo. E tá bom. Terminaram de comer em silêncio. Depois, lavaram os pratos juntos, a água escorrendo pelas mãos. Quando acabaram, Dona Maria pegou uma lanterna. Vamos dar uma volta? João concordou. Saíram pela porta dos fundos. A noite já tinha caído, mas a lua estava cheia e iluminava o caminho. Andaram até o velho pomar. As árvores estavam carregadas de frutas maduras, algumas caídas no chão. Dona Maria se abaixou e pegou uma maçã. Minha mãe plantou essas árvores. Ela dizia que fruta boa é aquela que cai sozinha. João riu e pegou uma também. Mordeu. Estava doce. E o que mais sua mãe dizia? Dona Maria pensou. Que a vida é como essas maçãs. Às vezes cai antes da hora, às vezes fica no galho até apodrecer. Mas sempre vale a pena provar. João olhou para ela. Você acredita nisso? Ela não respondeu logo. Ficou olhando para as árvores, para as sombras dançando no chão. Acredito que a gente tem que tentar. Mesmo quando dói. Mesmo quando parece que não vai dar certo. João assentiu. Sentiu que ela não estava falando só das maçãs. Voltaram para casa em silêncio. Dona Maria parou na varanda e olhou para o baú. Amanhã a gente começa. Começa o quê? A ler as cartas. Uma por uma. João sorriu. E se for demais? A gente para. Respira. E continua no dia seguinte. Ele gostou da resposta. Tá bom. Entraram. Dona Maria trancou a porta. João foi até o quarto de hóspedes, mas antes de se deitar, olhou pela janela. A fazenda estava quieta, mas não parecia mais tão solitária. No dia seguinte, o sol nasceu forte. João acordou com o cheiro de café fresco. Dona Maria já estava na cozinha, com o baú aberto em cima da mesa. Bom dia, ela disse, sem levantar os olhos. João se sentou. Bom dia. Ela empurrou uma xícara para ele. Café primeiro. Depois as cartas. João tomou um gole. Estava quente e forte, do jeito que ele gostava. Por onde a gente começa? Dona Maria pegou um envelope amarelo, com a letra trêmula. Por essa. É a mais antiga. João segurou a respiração. Tá pronta? Ela sorriu, mas suas mãos tremiam um pouco. Vamos ver. João pegou o envelope com cuidado. O papel parecia frágil, como se fosse se desmanchar entre os dedos. Ele abriu devagar, tirando de dentro uma folha dobrada várias vezes. É de quem? Perguntou, tentando decifrar a letra. Dona Maria olhou por cima do ombro dele. Do meu bisavô. Ele escreveu isso pouco antes de morrer.
João desdobrou a folha. As palavras estavam apagadas em alguns lugares, mas dava para ler. Minha querida filha, se estiver lendo isso, é porque o segredo ainda não foi revelado. A fazenda guarda mais do que terra e gado. Debaixo do velho pé de jatobá, onde o rio faz curva, tem uma pedra com marcas. Não são rachaduras, são palavras. Palavras que contam o que realmente aconteceu aqui. João franziu a testa. Que pedra? Que palavras? Dona Maria suspirou. Ninguém nunca achou essa pedra. Meu bisavô falava dela, mas depois que ele morreu, ninguém mais procurou. João virou a folha, procurando mais pistas. E o que aconteceu aqui? Ela balançou a cabeça. Não sei. Mas ele sempre dizia que a fazenda não era só nossa. Que tinha algo escondido. João sentiu um arrepio. O café já tinha esfriado na xícara. E se a gente for lá ver? Dona Maria hesitou. O pé de jatobá fica no meio do pasto. É longe. E o rio, às vezes, enche rápido. Mas vale a pena, não vale? João insistiu. Ela olhou para o baú, depois para ele. Tá bom. Mas a gente vai depois do almoço. Não dá para ir agora, com esse sol. João concordou, mas não conseguia parar de pensar na pedra. No que estaria escrito nela? E por que alguém tinha escondido aquilo? Dona Maria fechou o baú com um clique. Vamos comer. Depois a gente vai. João assentiu, mas seu coração já estava acelerado. Algo dizia que aquele dia ia mudar tudo. João mal conseguiu comer. Empurrou o feijão no prato, os olhos fixos na janela. O sol batia forte no pasto, fazendo o ar tremeluzir. Você tá com pressa, né? Dona Maria riu, mas seus olhos também brilhavam de curiosidade. Um pouco, ele admitiu, mexendo no garfo. Ela suspirou. Tá bom, vamos logo. Mas leva água. E cuidado com as cobras. João pulou da cadeira. Pegou 2 garrafas na geladeira e uma faca velha que estava na gaveta. Para abrir caminho, se precisar. Dona Maria pegou um chapéu de palha pendurado no cabide. Toma. Senão você vai torrar. Saíram pela porta dos fundos. O cheiro de terra quente encheu o nariz de João. O pasto se estendia à frente, dourado e vasto, com o pé de jatobá lá no meio, como um gigante de braços abertos. Quanto tempo até lá? João perguntou, ajustando o chapéu. Uns 20 minutos. Se a gente não se perder. Caminharam em silêncio por um tempo. João pisava com cuidado, desviando de buracos e pedras. De vez em quando, Dona Maria apontava um passarinho ou um tatu que sumia na moita. Você lembra quando plantou esse jatobá? João perguntou. Lembro. Foi no ano que o seu avô morreu. Ele mesmo escolheu o lugar. Disse que era um ponto bom. Bom para quê? Ela deu de ombros. Nunca soube. Mas ele ficava olhando para essa árvore como se esperasse algo. João olhou para o jatobá, agora mais perto. As raízes grossas saíam da terra como veias, e o tronco era cheio de marcas antigas. Parecia um mapa. Ali. Dona Maria apontou. Vê aquela pedra grande perto da raiz? João acelerou o passo. A pedra era maior do que ele imaginava, quase do tamanho de uma mesa. Estava coberta de musgo e terra, mas dava para ver que alguém tinha trabalhado nela. Havia letras entalhadas. Me ajuda a limpar, João pediu, já tirando a terra com as mãos. Dona Maria se ajoelhou ao lado dele. Juntos, removeram o musgo e a sujeira. As letras apareceram, uma por uma. Aqui jaz o que não pode ser esquecido. Procurem onde a água beija a terra. João franziu a testa. O que isso quer dizer? O rio, Dona Maria murmurou. O rio passa bem ali, depois daquela curva. Os dois se levantaram e correram na direção que ela apontou. O chão descia suavemente até a margem, onde a água corria clara sobre pedras. E agora?
João perguntou, olhando ao redor. Dona Maria observou a correnteza. Acho que é ali. Ela apontou para uma parte onde o rio fazia uma pequena curva, formando uma poça rasa. Onde a água beija a terra, deve ser isso. João entrou na água sem pensar. Estava gelada, mas ele nem sentiu. Tateou o fundo com as mãos, procurando algo duro. Nada. Talvez seja mais para lá, Dona Maria sugeriu, apontando para um ponto onde a margem formava uma pequena gruta de raízes. João se aproximou. As raízes do jatobá se estendiam até ali, entrelaçadas como dedos. Ele empurrou uma delas, e clique. Algo se moveu. Tem alguma coisa aqui. Ele puxou com força, e as raízes cederam, revelando um buraco escuro. Dona Maria se ajoelhou ao lado dele. Meu Deus! João enfiou a mão no buraco. Seus dedos tocaram algo frio e liso. Puxou com cuidado. Era uma caixa de metal, pequena e enferrujada. Tinha um cadeado velho, mas a ferrugem já tinha comido parte dele. Será que abre? João perguntou, tentando forçar. Dona Maria pegou a faca que ele tinha trazido. Deixe eu tentar. Com um pouco de esforço, o cadeado se soltou. Os dois prenderam a respiração. Dentro da caixa, havia um maço de papéis amarelados e um objeto embrulhado em pano. João pegou os papéis primeiro. Eram cartas, escritas à mão. Lê em voz alta, Dona Maria pediu. João desdobrou uma delas com cuidado. A letra era trêmula, mas legível. Para quem encontrar isto, não somos donos desta terra. Ela guarda um segredo maior do que nós. Debaixo do jatobá, onde o rio canta, está a prova. Não deixem que eles a encontrem primeiro. Eles quem? João perguntou, confuso. Dona Maria pegou outra carta. Olha só. Tem mais. A segunda carta era um mapa, desenhado à mão. Mostrava a fazenda, o rio, e um X bem em cima do pé de jatobá. Isso é, um tesouro? João murmurou. Não sei. Mas parece que seu avô queria que a gente soubesse. João pegou o objeto embrulhado. Era pesado. Desdobrou o pano devagar. Era uma pedra. Não, não era uma pedra qualquer. Era preta, lisa, e tinha um símbolo entalhado, uma espiral dentro de um círculo. O que é isso? Dona Maria tocou a pedra com cuidado. Não sei. Mas parece importante. De repente, um barulho veio do pasto. Alguém estava se aproximando. Esconde! Dona Maria sussurrou, empurrando João para trás das raízes. Os dois se agacharam, prendendo a respiração. Passos pesados se aproximaram. Vocês viram alguém por aqui? Uma voz grossa perguntou. João reconheceu na hora. Era o Zé da Venda, um homem que sempre rondava a fazenda. Não vi ninguém, outra voz respondeu. Mas o velho falava desse lugar. Dizem que tem coisa enterrada. João e Dona Maria se entreolharam. O coração de João batia tão forte que ele tinha certeza de que iam ouvir. Então vamos procurar direito, Zé disse. Se acharmos, a gente divide. Os passos se afastaram, mas João não relaxou. Eles sabem, Dona Maria murmurou. Seu avô não era o único. João guardou a pedra e as cartas na caixa. A gente precisa levar isso para casa. Agora. Dona Maria assentiu. Vamos pelo mato. É mais seguro. Os dois saíram correndo, agachados, entre as árvores. João não sabia o que tinha acabado de descobrir, mas uma coisa era certa, aquele segredo não era só deles. E alguém estava disposto a tudo para encontrá-lo.